O Palmeiras vence o Universitário no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e se aproxima ainda mais das classificações para as quartas de final. O time, se quiser, pode até poupar no jogo da volta, que não terá problemas, porque ganhou de 4-0 fora de casa com autoridade e com novidade no ataque. Flaco Lopes e Vitor Roque se entenderam muito bem ontem e podem vir a ser a solução que a ofensividade do Palmeiras não estava encontrando. O time tinha sérios problemas de produzir ofensivamente, não tinha um meia criativo desde que o Rafael Veiga entrou em uma fase e o Maurício não vinha correspondendo à altura do protagonismo necessário. Então, Flaco Lopes, Vitor Roque se entenderam muito bem na noite de ontem e podem ser aí uma bela notícia para o Abel Ferreira. Eu sou a Clay, jornalista em informação. Já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa também um comentário aí falando o que você achou do jogo do Palmeiras ontem. O jogo já começa tranquilo para a equipe alviverde, porque logo aos 4 minutos, em uma tabelinha do Flaco Lopes com o Vitor Roque, o Vitor sofre um pênalti e o Gustavo Gomes bate e abre 1-0. Então, praticamente desde o início do jogo, o Palmeiras esteve à frente do placar. E depois, logo em seguida, o Vitor Roque devolve o favor ao Flaco Lopes, ele faz uma parede e toca a bola para o Flaco, que entra na área e faz o seu gol, mostrando desde o começo do jogo o repertório e principalmente entrosamento entre esses dois. Eu vou pegar aqui, ó, a escalação do Palmeiras para a gente ter uma noção, porque teve algumas mudanças, né? A gente teve o Everton, normal, depois Giai, Gomes, Mikael e Piquerez, ok. Sai o Aníbal Moreno e entra o Martinez, depois ali na posição de 8 a gente tem o Lucas Evangelista tendo bastante liberdade, porque o Martinez dava essa sustentação na defesa. À frente nós tínhamos Flaco Lopes, dessa vez jogando mais atrás, no meio, Maurício e o Sousa. O Sousa que eu acho que ainda tem que se adaptar, mas acredito que foi uma bela contratação, inclusive me agrada muito mais do que o Facundo, que saiu do time para dar lugar ao Flaco Lopes, e lá na frente a gente tinha o Vitor Roque. O que é diferente aqui? O Flaco Lopes geralmente era o reserva fixo ali do Vitor Roque, então dificilmente os dois jogavam juntos. Geralmente o Abel começava o jogo com o Vitor Roque e se o resultado não vinha da forma que ele esperava, ele sacava o Vitor Roque, colocava o Flaco Lopes e começava a fazer chuveirinho na área, porque o Flaco Lopes é um belo cabeceador. Só que dessa vez ele decide escalar os dois juntos, o Flaco Lopes um pouco mais atrás ali, preenchendo um pouco a região do meio de campo, e deu super certo. O Flaco deu alguns bons passes, algumas boas enfiadas de bola para o Vitor Roque, fazendo realmente um papel de meia, coisa que eu particularmente não esperava muito dele. Eu achava que ele era um cara mais de área, mas ele se mostrou com um passe muito bom também. E aí o Vitor Roque aos poucos está mostrando a que veio, né? Vem fazendo aí os seus golzinhos, melhorando as suas atuações, e era algo que eu via que faltava nele, que era realmente ser o homem-gol do Palmeiras, porque o Vitor Roque ele é muito guerreiro dentro de campo. Eu acho que ele não é aquele jogador que você olha e fala, nossa, um desperdício de dinheiro, não sei para que veio e tudo mais, só que faltava dele justamente os gols, né? Aquele poderio ofensivo de resolver alguns jogos. E isso não acontecia porque o meio do campo do Palmeiras não funcionava muito bem. Então o Vitor Roque ele tinha que sair muito da área para buscar a bola, e muitas vezes ele não estava dentro da área para finalizar e fazer gols. Só que no jogo de ontem a gente viu como ele consegue muito bem fazer o papel de centroavante, segurar bolas e fazer paredes, mas ele também tem uma finalização muito boa. Ele sofre um pênalti, depois ele faz o próprio gol dele, né, que ele estava merecendo, deu uma assistência para o Flaco Lopes também. Então foi uma excelente partida aí do Vitor Roque e do Flaco também. Eu já inclusive tinha ouvido alguns palmeirenses dizer que o Flaco não sabia jogar bola, que ele tinha um passe horrível, de que ele só prestava com a cabeça, né, para fazer gol de cabeça e tudo mais. Só que ele ontem se mostrou um cara que tem um passe muito apurado, que tem visão de jogo para enfiar a bola para o atacante, e foi recompensado também com os seus gols. Ele fez 2 gols, ele faz o segundo gol e o quarto para lacrar o caixão do Universitário. O Universitário, que é um time do Peru, está, se eu não estiver enganado, ali em primeiro lugar do campeonato peruano, vinha muito bem na temporada, mas não tem comparação, né? Vamos combinar que o nível do campeonato peruano e dos times tops do Peru não são equiparáveis aos níveis e times superiores aqui do Brasil. Talvez o Universitário fosse jogar o Brasileirão com aquele futebol que a gente viu ontem, talvez ele batesse ali um meio de tabela e olhe lá se não ia brigar para não ser rebaixado, porque realmente existe uma diferença muito grande de nível técnico e de qualidade entre os dois campeonatos e entre os dois times
também. Então aqui, ó, nas estatísticas, nós temos que a posse de bola, ela foi bem equilibrada. O Universitário teve 48% contra 52% do Palmeiras. Por causa do seguinte, o Palmeiras conseguiu abrir o placar e sentar em uma vantagem confortável desde os primeiros minutos. Então, a partir do momento que o Palmeiras faz o 2-0, ele se sente mais confortável para entregar a bola para o Universitário, deixar com que o time peruano tente fazer alguma coisa ali, tomar as ações do jogo e esperar no contra-ataque para poder aumentar mais ainda o placar. O Universitário até que tenta, né, atacar e tal, só que a gente vê que realmente o nível de qualidade dos jogadores não era o suficiente para que eles nem assustassem o Everton. No que diz respeito a finalizações, ó, foram 12 finalizações do Universitário contra 22 do Palmeiras, e dessas finalizações, apenas 2 no alvo do Universitário contra 8 do Palmeiras. Então veja que até a efetividade do time do Palmeiras ela é maior. De 22 finalizações, 8 foram no alvo, 8 levaram a algum tipo de perigo, e dessas 8 chances, 4 foram claras contra apenas uma chance clara de gol do Universitário, que aqui não explica, né, qual é a chance que foi computada, mas eu acredito que foi ainda uma cabeçada no primeiro tempo, porque tirando isso eu não vejo o Universitário ameaçando o Palmeiras. E depois dessa vitória eu acredito que o Palmeiras dá uma respirada, porque o clima não estava muito bom desde a eliminação para o Corinthians na semana passada na Copa do Brasil. Ganhou do Ceará e isso, ok, deu um respiro, né, afastou uma possível reclamação e vaias da torcida naquela ocasião, mas ganhar do Universitário era crucial para que o time afastasse de vez a possibilidade de qualquer crise na Libertadores e chegasse com um pouco mais de confiança e tranquilidade para o jogo contra o Botafogo nesse final de semana. Um jogo que o Palmeiras, se puder e quiser, inclusive, pode jogar com o time titular e escalar um time misto ou até mesmo reserva para receber o Universitário na semana que vem no Allianz Parque. Eu acredito que o Palmeiras consiga passar com folga, né, com tranquilidade, e inclusive, se a gente for ver os confrontos de Libertadores que nós tivemos essa semana, o Palmeiras foi um dos poucos times, se não o único, que conseguiu um placar mais elástico. A maioria dos jogos estava sendo ou 0-0 ou 1-0, sem definições claras de favoritos. E o Palmeiras, com essa vitória de 4-0 fora de casa em cima do Universitário, foi o único time que se colocou já como favorito a travar uma vaguinha ali nas quartas de final. Deixa nos comentários qual foi a sua opinião sobre o jogo do Palmeiras, sobre esse achado do Abel, né? Pode ser algo que dê respiro para ele, que dê tranquilidade para ele continuar tentando achar o time ideal, né? Porque a gente tem que lembrar que o Abel também perdeu muitas peças, inclusive recentes. Richard Rios e Estevão eram peças fundamentais do time do Palmeiras e não estão mais lá. Então o Abel, além de estar passando por uma crise com a torcida, também passa por uma crise tática, né? Uma crise de ideias, uma crise com as peças, porque ele recebe peças novas, mas até agora ele não conseguiu fazer com que desse liga de verdade. E talvez Flaco Lopes e Vitor Roque sejam uma bela notícia para o Abel. Tudo bem que a gente tem que ter calma, porque foi contra um time fraco do Peru, mas caso eles consigam repetir as atuações e consigam aumentar cada vez mais o entrosamento, pode ser sim uma boa notícia para o Abel para o resto da temporada, fechou? Deixa nos comentários qual que é a sua opinião e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!